o Bahia, né? Esse case de sucesso, mas tem utilizado poucos jogadores da base. Por incrível que pareça, o Gabriel Xavier, hoje titular da defesa tricolor, é o único jogador da base do clube que vem sendo de fato utilizado no Campeonato Deveria usar Brasileiro. mais, você acha isso? Eu acho que tem que utilizar mais, né? O Roger Gabriel, por exemplo, é um grande talento, entrou contra o Sport arrebentando e depois a gente não viu mais o garoto. E o nosso Rodolfo Rage fala um pouco mais sobre essa história do Bahia não utilizar tanto jogadores da base. Na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o Bahia lidera o ranking de ser o time que menos usa atleta da sua base no time principal. Apesar do hexacampeonato baiano sub-20 conquistado no mês passado em cima do Vitória e a 10ª colocação no brasileiro da categoria, o único atleta da base utilizado na Série A até aqui é o zagueiro titular, Gabriel Xavier. O lateral esquerdo, Rian, até vinha sendo relacionado para os últimos jogos, mas foi emprestado para o CRB. Já o meia Roger Gabriel, de 17 anos, campeão da Cascais Cup pela Seleção Brasileira Sub-17 neste final de semana, que também garantiu o troféu de artilheiro do campeonato com 7 gols, deve voltar a ser relacionado por Rogério Ceni. A gente entende a qualidade desse elenco do Bahia, mas entende também que há espaço para os jogadores da base, né? A gente percebe que o Palmeiras, aquela constelação de estrelas, tem espaço para o Estevão, que hoje está se tornando um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. O Flamengo, cheio de estrelas, tem espaço para o Lohan, que vem entrando nos jogos e se apresentando muito bem, já está com um valor de mercado lá em cima. O Gabriel Xavier só entrou nessa defesa tricolor depois de muita pressão da torcida e da imprensa, porque os preferidos eram outros. A gente lembra que ano passado era Canu e Vitor Hugo, esse ano chegou a ser Canu e David Duarte. Então o Gabriel Xavier ia ficando sempre para trás, mas com muito futebol ele acabou se impondo e buscando essa vaga de titular. Hoje Gabriel é um potencial valor a ser negociado depois pelo Grupo City, com alto valor de mercado. Então tem que utilizar mais e Caio Leone falou sobre essa deficiência de não utilização dos jogadores da base, né, Caio? O Bahia frustrou mais de 48 mil torcedores após perder para o Cuiabá. Ainda não venceu o Cuiabá na história do Campeonato Brasileiro. E um detalhe é que o tricolor baiano é a equipe que menos utiliza jogadores da base no time titular. Apenas o Gabriel Xavier. O Bahia precisa olhar para as categorias de base, principalmente o Rogério Ceni, com um pouco mais de carinho. O jogador Jota, o Sidney, o jogador Roger Gabriel já demonstraram um valor importante, mas foram pouco utilizados. Após o jogo contra o Cuiabá, Rogério Ceni citou a diferença das duas bases, do Palmeiras e também do Bahia, se referindo ao jogo que foi 7-0. Só que existe um detalhe, não dá para analisar a base apenas por um jogo que, inclusive, a equipe de base enfrentou a melhor base do país. Precisam ter mais chances, até para que, no futuro, eles possam não só dar retorno técnico, que é o necessário, e também retorno financeiro. O elenco do Bahia tem poucos jogadores. Nada melhor do que incorporar esses atletas para o próprio Rogério Ceni ter mais opções para formatar a sua equipe taticamente. E o Caio lembrou aí, tem o Roger Gabriel que entrou alguns minutos contra o Sport e arrebentou. Por que esse garoto não voltou a ser utilizado pelo Rogério Ceni? Tem o Sidney, tem o Jota, ou seja, a base tem talento sim. Tomara que o Rogério possa arrumar uma maneira de utilizá-los na sequência do Campeonato Brasileiro.